O que as pessoas não fazem dentro dessa empresa que eu tenho que fazer? Mas para mim saber, eu preciso primeiro observar essas pessoas. Na segunda-feira, o horário de expediente era às 8 horas da manhã, eu estava lá às 6 horas da manhã na porta do escritório. Ele levanta às 6h30, ele sai para comprar um pão, ele falou, você já chegou? Eu falei, cheguei. Ele falou assim, então você vai ter que aguardar, porque o escritório só abre às 20 horas, às 8 horas da manhã, e enfim, tem que chegar todo mundo para você entrar. Ele não me conhecia, ele nunca tinha... O contato que ele tinha tido comigo era na sexta-feira. E aí eu entrei ali, peguei os panfletos, fui para o centro de Taguatinga, lá em Brasília. O escritório ficava perto, né, era na QSD 18, e aí o centro de Taguatinga ficava mais ou menos 4, 5 quilômetros. Eu fui de van, fui de ônibus na época. E aí eu comecei a entregar panfleto ali, entreguei panfleto a primeira semana, mas sempre chegando cedo, né? E no final da tarde eu ia lá e deixava o restante dos panfletos, não jogava panfleto no bueiro como muitos faziam, não tinha malandragem nenhuma. Não. E aí depois de 2 meses que eu estou fazendo esse serviço, todas as pessoas que eu entregava panfleto na porta do banco, eles entravam com o panfleto para dentro do banco e eles jogavam o panfleto dentro do banco no chão. E aí o que eu pensei? Eu falei, não, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu vou entrar para dentro do banco e eu vou reaproveitar esses panfletos. Então eu passava ali a porta giratória, pegava os panfletos e voltava a entregar os panfletos para outras pessoas. E um dia, eu tô lá entregando panfleto na porta do banco, depois de uns 2 meses, mais ou menos 3 meses, ele chega. E aí, como é que você tá, Renato? Eu falei, tô bem, tô aqui entregando os panfletos. Ele falou, bacana, eu tô indo aqui pagar umas contas aqui, depois nós conversamos. Quando ele entrou, o guarda seguiu ele. E aí o guarda falou pra ele, falou assim, olha, o que esse menino faz, nenhuma outra pessoa veio fazer até hoje. Ele limpa o banco. Ele pega todos os panfletos e ele entrega novamente para outros clientes. Quando ele volta, ele vira para mim e fala assim para mim, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é lá dentro do escritório. E foi o último dia que eu panfletei ali. Fui para o escritório, depois ele me promoveu para office boy. E aí eu já tinha um trabalho mais legal, que aí eu já tinha um carro da empresa e eu tinha que ir para o Tribunal de Justiça de Brasília protocolar os processos, que na época ele trabalhava com ação revisional, revisional. E aí eu fui aprendendo tudo aquele ali dentro e eu fui percebendo. Se alguém falava mal da empresa, eu defendia a empresa e falava bem. Os que chegavam atrasado, eu sempre chegava mais cedo. E os que saíam no horário certo, eu saía mais tarde. Depois de 6 meses ele vendo a minha dedicação, ele chegou para mim e falou assim, Renato, você não quer vir morar comigo? Caramba. Você não quer vir morar comigo? Eu falei assim, cara, mas como? Você é casado e tal? Ele falou assim, vem morar comigo. Eu vou falar com a minha esposa. É um cara que eu sou muito grato até hoje, um irmão que eu tenho, um amigo. E eu falei assim, eu tô morando com meu pai, né? Também ganhava pouco ali trabalhando com ele. E aí falei com meu pai falou assim, não tem nenhum problema, pode ir. Vai morar com ele, vai em busca do seu sonho. E ali com ele falou assim, olha, você vai se dedicar, você vai fazer, as coisas vão acontecer na sua vida. E eu ainda tenho mais, eu tenho uma menina para te apresentar. E eu tenho certeza que com essa menina que você vai casar. Olha que história legal. Que isso, velho. Deus colocou, se tudo acontece como eu tô imaginando, Deus pôs um anjo na sua vida, né? Olha que legal, Versinho. Conclusão. Mas essa menina era a filha dele? Não era filha dele. Uhum. Ele congregava numa igreja. A gente trabalhava em Taguatinga e ele congregava numa igreja no Recanto das Emas. E ali trabalhando com ele, ali morando com ele, presenciando o negócio, defendendo a empresa, vestindo a camisa do negócio, sem prosperar financeiramente falando, mas adquirindo todo o know-how, as coisas acontecendo. E ele virou para mim e falou assim para mim, Renato, no dia que eu atingir, ele deu um número, no dia que eu atingir 5 milhões de reais de carteira de recebíveis, eu vou dar essa oportunidade para vocês. Eu reuni todo mundo e falei assim, o quanto mais rápido a gente fizer esse negócio acontecer, vai chegar a nossa chance, vai chegar a nossa oportunidade. Carteira de recebíveis? Ele comprava dívida de banco, de pessoas que deviam para banco. Então, quando ele comprava dívida, ele reparcelava para o cliente em 48, 60 meses. Então, quando ele tivesse um acumulado de 5 milhões de reais para receber, dividido aquilo em 48 meses, dava uma renda mensal, ele ia seguir um outro projeto de vida. Sim, entendi. Ali convivendo com ele, quando foi um dia, ele falou assim, vamos lá na igreja? Falei, vamos. E aí, deu, né? Ele foi no carro dele, ele tinha uma Audi com a esposa, e ele falou assim, vai num Palio que tem aqui do escritório, que era o Palio que eu rodava no dia a dia, e eu levei uma irmã minha, quando eu desço na porta da igreja, que eu desço na porta da igreja, uma Assembleia de Deus, uma igrejinha pequenininha, que eu olho, tinha uma menina do louvor lá cantando. Quando eu olhei pra menina, eu escuto novamente o quê? Era a mulher do seu A voz, de novo. Essa é a mulher com a qual você vai casar, que é a minha esposa hoje.
Nós vamos completar agora 15 anos de casado. Eu tenho 2 lindas filhas, que é a Ana Sara e a Valentina, estão nos assistindo, meus amores. Elas estão em casa lá, todas empolgadas. E o mais engraçado, por isso que eu falei para você no início, né? A minha história sem Deus não existe história. Foi Ele que reescreveu a minha história. Foi Ele que mudou a minha vida. Foi Ele que abriu todas essas portas. Para vocês terem noção o quanto que o negócio foi de Deus, quando termina o culto, o pastor fala o quê? Falou assim, olha, eu preciso de um irmão para levar uma família em casa. Tem algum irmão aqui que possa fazer isso? Quem levantou a mão? Falei, claro que é eu. Primeiro que a menina é maravilhosa, minha Mas esposa você já sabia que era a família eu já dela? sabia. Você sabia que era a família dela? Poderia ser qualquer Não, ele uma. falou, a irmã fulana, né, e tal. Tá. Cara, na hora. E aí, né, levando a minha esposa ali pra casa dela, claro que foi um processo longo, ela não queria namorar comigo, porque eu tenho acho que uns 2, 3 anos mais novo do que ela. E foi um processo longo até ela me aceitar, porque assim, ela pediu toda a conquista, ela pediu algo para Deus e eu vim totalmente na contramão. Os pré-requisitos dela era o seguinte: não quero um cearense. E eu era do Ceará, então imagina a confusão, né? E trabalhando ali com ele, né? E aí ela me aceitou e tal. Depois de uns 6 meses, a gente namorando, a gente noivou rapidinho, a gente casou. A minha filha nasceu, que é a Ana Sara, né? Que hoje vai fazer 13 ou 14 anos, se eu não me engano. Sou meio ruim de data. E aí, eu virei pra ela e falei pra ela o seguinte. Eu falei, olha, eu vou casar, eu não tenho nada, né? Eu lembro que no dia do nosso casamento, eu fui pro casamento com R$7 na minha carteira. Eu tinha R$7. E esse meu ex-chefe, o meu ex-patrão, ele falou assim, cara, não tem problema, Deus vai te abençoar, as coisas vão acontecer. E foi ele no dia que cortou a gravata e eu ganhei R$500. E aí, com esses R$500, né, a gente foi passar a nossa lua de mel, mas na segunda-feira eu tava ali na empresa trabalhando. E aí, depois de um tempo já lá na empresa, ele atingiu esse resultado dele e falou assim, olha, eu vou dar oportunidade para vocês, eu vou arrendar a empresa para vocês. Vocês são 4 funcionários mais antigos que tem aqui, vocês vão me pagar tantos por mês e a partir de hoje, os honorários que eu cobro em cada um desses processos, em cada uma dessas ações, vai ser de vocês. E aí eu tinha falado para minha esposa, eu falei, amor, dentro de 1 ano Deus vai mudar a nossa vida. Nossa vida vai mudar radicalmente. Eu tinha essa plena convicção dentro de mim, porque eu sabia a voz que eu tinha ouvido. Sim. Conclusão, no primeiro mês, eu rapidinho já fiz R$13 mil de venda. Rapidinho. Sim, vendendo, atendendo os clientes ali. E no segundo mês vendi mais, e no terceiro mês vendi mais. E aí, depois de uns 6 meses, 7 meses ali com essa empresa arrendada, eu tenho um sonho, o Rodrigo. E o sonho é o seguinte, eu estava em um aeroporto, e para mim decolar eu precisava de uma autorização de um homem. Olha a profundidade desse sonho. E aí eu chego para um amigo meu, que era um desses 4 que ele tinha arrendado, e falei para ele, fulano, eu tive esse sonho, e eu tô sem entender esse sonho, qual que é o propósito desse sonho na minha vida. Ele falou assim, eu já sei. A interpretação desse sonho é que chegou a hora de você decolar, você deve sair dessa empresa, você tem que pedir a bênção para o seu ex-chefe por tudo que ele fez na sua vida. E eu chego para ele, e eu conto essa história para ele, eu conto esse sonho para ele, e eu nunca esqueço disso. Ele falou, eu entendo que é o momento de você realmente decolar. Chegou a hora das coisas acontecerem na sua vida. E ele pediu para mim e para esse meu amigo, né? Falou assim, ó, vocês dois podem se ajoelhar aqui que eu vou orar por vocês. E eu lembro as palavras dele. Ele falou assim, Deus, assim como o Senhor foi na minha vida, que o Senhor seja com eles. Assim como o Senhor prosperou a minha vida, o Senhor prospere a vida deles mais do que a minha. Era tudo que eu precisava para sair dali. Era tudo que eu precisava. No ano de 2009, em setembro ou outubro de 2009, eu monto o meu primeiro escritório, que é aquela foto que você viu. Vi. Você com a cabecinha raspadinha. E de setembro, ali era um propósito que eu tinha feito com Deus, de rapar a cabeça. E eu de setembro até dezembro, no meu primeiros meses empreendendo, eu faturei R$700 mil. No seu primeiro mês? Nos meus primeiros meses ali, né? De setembro, outubro, novembro, dezembro, em 4 meses. Foi um crescimento absurdo. No ano seguinte, em 2010, eu já passo a faturar mais de R$2,5 milhões. Em 2011, eu já estava faturando R$7 milhões.
Pra época é muita grana, Era né? muita grana. Pra Não, e época detalhe, é muita grana. né? Eu fiz o meu primeiro R$1 milhão com 21 anos de idade. Eu teve um ano que eu troquei 21 carros no ano. Eu realizei todos os meus sonhos materiais que eu tinha. Todos. Teve um mês que eu cheguei a gastar, só num fast food aí que eu não posso falar o nome dele, eu cheguei a gastar 20 e tantos mil reais, porque na minha cabeça era o seguinte, no dia que eu tiver dinheiro, eu vou comer esses hambúrgueres que tiver tudo. Todo dia eu tava lá com a minha esposa, com as minhas filhas e a gente ali, vamos, porque assim, é muito engraçado que quando você não tem as coisas, você passa a ter dinheiro. Você tem que falar qual fast food que é. Você foi no McDonald's, cara, foi no McDonald's, Você cara. tinha vontade de comer todos os Mac Tá pela maluco? frente. Eu ia assim. com os meus amigos que tinham condição, eles comiam e eu não tinha dinheiro, cara. Você não E comia. eu ficava olhando aquilo ali, eu falava, cara, no dia que eu tiver dinheiro, cara, não importa, eu vou comer esse troço aqui. É muito louco isso E aí, né, as coisas foram acontecendo, tudo muito rápido, tudo muito precoce na minha vida. Em 2012, mais ou menos, de repente, o Rodrigo e o Robertinho, eu começo a me encontrar muito triste. Muito triste, muito... As coisas começaram a perder o sentido pra mim, cara. Você sabe por quê? O sucesso financeiro continuava, as empresas Cara, estavam tudo bem. rodando, tudo funcionando, tudo bonitinho. Nessa época era só uma empresa, tudo legal, a gente Não tava com faturando. problema. Não, nenhum, zero problema. A De esposa repente, estava bem. minha com esposa você. muito bem, minhas filhas muito bem, a gente não tinha problema nenhum e eu começo a entrar num processo de... Deixa eu só te cortar um pouquinho, assim, que eu fiquei curioso. Nesse processo aí que você decolou, que você saiu da empresa ali, o negócio que você montou era parecido com os anteriores Era que o mesmo você passou? negócio Era do o mesmo segmento negócio. que eu atuava com o meu ex-chefe, só que eu inovei, a gente mudou a Entendi. forma de fazer. Entendi. Eu discordava de alguns pontos ali, de algumas formas com que ele tocava o negócio e a gente inovou, a gente melhorou o negócio. É tanto que o sucesso que a gente tem hoje foi devido a essa inovação que a gente fez. Legal. E aí, enfim, eu cheguei a uma conclusão de que vocês com certeza já se depararam com muitas pessoas que saíram do nada, construíram uma vida financeira próspera e de repente as coisas começam a perder sentido. A gente vê isso muito no meio sertanejo. Cantor fulano de tal tá em depressão. Acontece mais. E aí eu cheguei a uma conclusão de que é o seguinte, eu não quero mais esse negócio. Não quero mais isso aqui. Eu vou fechar com isso aqui, eu vou acabar com isso aqui. O que eu tenho pra me receber aqui, eu vou ter uma vida muito boa. Cansei de ganhar dinheiro. Não era o dinheiro, é porque assim,